Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Tivemos um pequeno imprevisto aí, mas chegamos a tempo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu queria que você lesse comigo os versos 2 até o 5. Apocalipse 2, dos versos 2 até o 5, que nos diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, dos versos 15 até o 20, diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ainda, querido, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 4. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Atos 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra
rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos nas tuas mãos com o coração grato ao Senhor. Nós queremos, Pai querido, entregar essa manhã, ó Deus querido, de culto, de adoração, ó Deus, na tua presença. Pai, o Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de meus irmãos e irmãs que aqui estão. E nós clamamos, Pai querido, que nesta manhã, ó Deus querido, que o Senhor venha, ó Deus, sobre cada um de nós. O Senhor sabe exatamente, ó Deus, o estado em que nós nos encontramos. E nós queremos, Pai, consagrar as nossas vidas para que possamos ter mais do Senhor, ser mais parecidos com o Senhor, ter mais, Pai, da autoridade, do poder e da sabedoria do Senhor. Por isso nós precisamos da unção e do poder do Teu Espírito agindo em nosso coração. Fala conosco nessa manhã, ministra as nossas vidas e encha-nos, Pai querido, com o poder da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro, consagro e entrego esse tempo diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar algumas coisas nessa manhã. Nós estamos aqui nesse final de semana com o grupo do nosso ministério, Lord Riders. Eles estiveram ontem compartilhando a palavra conosco, um tempo bem precioso, mostrando a multiforme graça de Deus, a maneira que Deus atua, a maneira que Deus opera, a grandeza de Deus das mais variadas formas, e eles estarão conosco no culto das 18 horas. 18h30. E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre o testemunho
vivo. Testemunho vivo. Eu não tenho dúvidas, querido, que a igreja do Senhor Jesus é em sua essência, o testemunho vivo da presença, o testemunho vivo do amor, o testemunho vivo do poder de Deus manifesto na terra. A igreja do Senhor Jesus é, em sua essência, o testemunho vivo da presença, do amor e do poder de Deus manifesto na terra. No entanto, apesar dessa ser uma realidade, dessa ser uma verdade bíblica para as nossas vidas, muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade, nos esquecemos dessa realidade e acabamos nos deixando ser guiados pelas circunstâncias e pelas batalhas que estão nos cercando diariamente. Quando nós lemos as duas cartas do Apocalipse que nós lemos aqui, o capítulo 2, versículo 3, é interessante a gente olhar para essa carta e perceber que Deus reconhece naquela carta, reconhece através daquela carta, na vida da igreja presente, Deus reconhece valores, Deus reconhece trabalho, Deus reconhece perseverança, Deus reconhece princípios naquela igreja. Mas a palavra diz assim: mas tenho algo contra vocês. Tem valor, tem princípio, tem trabalho, tem perseverança, mas alguma coisa foi perdida. Ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amados, lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus diz algo parecido para os fariseus e escribas. Ele diz assim: vocês consagram o dízimo do cominho, consagram o dízimo de todas as coisas que vocês recebem, mas estão negligenciando aquilo que é essencial. Estão deixando de lado os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. E ele diz: é necessário que vocês façam essas coisas sem omitir aquelas outras. Quando nós olhamos a história da nossa igreja, queridos, nós encontramos um sermão de John Wesley, que ele deu o título de Os Quase Crentes. Os Quase Crentes. E é um sermão muito interessante, todas as vezes que eu leio aquele sermão, porque a descrição que ele faz de quase crentes é um negócio impressionante. Eu olho para a descrição daqueles quase crentes e falo assim: nossa, eu preciso melhorar muito para ser parecido com aquilo que ele chama de quase crente. Porque ele fala de uma infinidade de coisas que o quase crente faz. Ele diz: ele cultua, ele oferta, ele trabalha, ele evangeliza, mas ele diz assim: a motivação dele não é a motivação correta. Ele mexe muito com os valores. E ele diz assim: é preciso voltar. É preciso voltar. Quando nós olhamos a carta de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 15, a gente vê Deus de novo dizendo assim: conheço você. Conheço as coisas que você faz. Ele diz: começou bem, mas alguma coisa entrou no coração e tornou você morno. E aí ele diz assim: vocês dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem que são pobre, cego, miserável e nu. E aí eu me pergunto, queridos, o que tornou aquele povo morno? O que fez com que a mornidão entrasse no coração daquele povo?
Alguém já passou por isso alguma vez na vida, na sua caminhada de fé? De repente você está crentão de tudo, de repente alguma coisa começa a entrar no coração, e de repente aquele fervor todo que existia, aquela paixão toda que existia, é ocupada por uma mornidão, por uma apatia. E às vezes a gente fica tentando encontrar uma razão. Por quê? E aí o inimigo é muito sutil e faz a gente enxergar um monte de coisas que na realidade não são. Porque ele tenta desviar o nosso coração daquilo que é realidade, daquilo que, se nós consertarmos nas nossas vidas, a gente volta a ser aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. E quando a gente percebe, olha esse texto, a gente percebe que o que gerou a mornidão no coração daquele povo foi, na verdade, quando eles deixaram de olhar para Jesus. Passaram a confiar nas coisas, passaram a confiar nas circunstâncias, passaram a dar mais valor para as coisas do que para a direção do Senhor, e sem perceber, de repente, Jesus está do lado de fora. Por isso Jesus diz no versículo 20, eu estou à porta e bato. Ele não está falando para o ímpio, está falando para a igreja. Ele diz, eu estou à porta e bato. Alguma razão, alguma coisa fez com que você deixasse o Senhor Jesus de lado. Alguém já deixou o Senhor Jesus de fora, na sua vida, na sua casa, nas suas decisões, alguma vez na vida? Eu penso, queridos, que a gente faz isso constantemente. E, de repente, essas coisas, essas decisões que a gente toma, que vai deixando Jesus de lado, vai gerando uma mornidão em nosso coração. E a gente vai perdendo o interesse pela palavra, vai perdendo o interesse pela oração, vai perdendo o interesse por aquilo que é propósito do coração de Deus para as nossas vidas. Lembra-te, quem somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Quem é? O que a igreja do Senhor é em Cristo Jesus? Eu penso, queridos, que nós precisamos trazer isso no coração. Nós somos a igreja, nós somos testemunhos vivos, a igreja é testemunha viva da presença, do amor e do poder do Senhor na face da terra. E diante dessa verdade, querido, a igreja precisa, ela pode, precisa e deve caminhar na direção e no poder do Espírito Santo. Ela deve, pode e precisa caminhar na direção e no poder do Espírito Santo de Deus. Atos 4, capítulo precioso, que revela um período importante na vida da igreja do Senhor Jesus, traz para nós algumas direções, algumas orientações que eu creio que, se nós aplicarmos no nosso coração, nós conseguimos vencer muitas batalhas e podemos verdadeiramente se apresentar nessa terra como testemunha viva do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 4, nós vamos descobrir que a igreja está no comecinho dela, está nascendo ainda, e já desde o seu início ela atravessa por lutas. Desde o seu início ela atravessa por dificuldades. A igreja nunca estará na face da terra, querido, sem luta. A igreja nunca vivenciará os propósitos de Deus sem batalha, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E se nós atuamos no mundo que jaz no maligno, nós estaremos sempre em guerra, sempre em conflito, sempre em luta. E a igreja nasce no meio da luta. Nasce no meio da luta. E aqui a gente encontra a igreja vivendo um momento de glória, mas também um momento de forte oposição. De forte oposição. Ela estava lidando com uma batalha que vai se intensificando também no nosso tempo. Às vezes a gente não sente, mas pode ter certeza, queridos, que a igreja começa a sofrer fortes oposições
na face da terra. Eu entendo que é o diabo, que é as forças das trevas, usando os sistemas do mundo para tentar calar a igreja do Senhor Jesus. Às vezes eu olho lá para o livro de Atos dos Apóstolos, querido, e me vem uma pergunta. Se a igreja tivesse continuado no mesmo ritmo que está relatado em Atos dos Apóstolos, será que o mundo continuaria o mesmo? Se ela continuasse no mesmo ritmo, como estaria o mundo? Mas a gente olha a realidade e a gente percebe que muitos lugares que foram berços de um grande mover do Espírito Santo de Deus estão precisando hoje ser realcançados, precisando ser conquistados de novo, precisando ser consertado diante do Senhor. Mas isso não é só a realidade de igrejas. A gente vê essa realidade na vida de pessoas. Homens, mulheres, que viveram momentos maravilhosos com Deus, mas de repente estão precisando de novo ser reconquistados. Ser tratados por Deus novamente. Por isso eu queria que você olhasse comigo nesse capítulo algumas coisas importantes aqui para a nossa caminhada. Algumas coisas que trazem para nós uma realidade profunda de que eu e você somos embaixadores do Senhor e como embaixadores, embaixatrizes, nós temos um testemunho vivo. Somos um testemunho vivo nas mãos do Senhor. E quando a gente olha para esse texto, nos versos 18 a 20, nós encontramos um princípio importante. Quando Pedro e João, sendo questionados, eles dizem assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Como eu já disse, eles estavam debaixo de uma forte pressão, grandes ameaças sobre a vida deles, mas o ministério deles era marcado pela convicção, pela ousadia e pela intrepidez. Pedro e João, diante da pressão, eles fazem uma pergunta para os seus oponentes. Julgai vós se é justo diante de Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus deixarmos de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Queridos, essa palavra mexe profundamente com o meu coração. A pressão que vem sobre eles, eles devolvem com uma pergunta. Eles dizem, vocês estão nos pressionando para parar de falar. Mas diante de Deus, isso é justo. Diante do Senhor, isso procede. Nós não podemos deixar, queridos, de falar das coisas que nós vimos e que nós ouvimos, das coisas que nós já experimentamos em nossas vidas, das coisas que nós já provamos da parte de Deus, não pode cair no esquecimento, não pode ser deixado de lado. Quantas pessoas circulam ao nosso entorno, querido, que precisam ouvir uma voz, precisam ouvir uma palavra, precisam receber um toque de Deus, mas a gente circula no meio delas, tendo aquilo que pode transformar a vida delas. E aqui eu não estou falando de programa, não estou falando de esquema, estou falando de vida com Deus.
estou falando de relacionamento com Deus. Pedro e João, diante da ameaça, eles dizem assim: não é justo deixarmos a direção de Deus. Não é justo. Porque quando nós deixamos a direção de Deus, querido, é como se nós tivéssemos limitando a possibilidade de alguém ser curado, de alguém ser transformado, de alguém ser restaurado. Como a gente olha para as pessoas? Como a gente se relaciona com elas? E hoje tem muitas coisas, querido, que tentam limitar o nosso coração de falar, de compartilhar aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Você quer ver a terra transformada? Quer ver a nação curada? Quer ver a cidade liberta? Comece a compartilhar daquilo que libertou a sua vida. A libertação da cidade começa pela minha vida e pela sua vida. Começa no nosso entorno. Por isso que eu gosto muito de refletir lá em Lucas 24, quando Jesus, depois de resgatar, trazer para perto os apóstolos, os discípulos de novo, Jesus diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas desses fatos. Ele diz, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Amados, eu e você somos testemunha viva. E como testemunhas vivas do Senhor, nós temos o que falar. Nós temos a palavra. Nós temos aquilo que produz cura nessa terra. A segunda coisa que eu olho para esse texto, querido, eu vejo ali o desafio de não deixarmos de falar, mas eu vejo na vida desses homens um testemunho inspirador. Se a gente olhar os versos 7 a 13, diz assim: e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens e pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu olho para esse texto, querido, e eu vejo na vida de Pedro e João um testemunho inspirador. Um testemunho inspirador. Não era só pelo milagre. Testemunho inspirador não era pelo milagre, mas pela intimidade. Pela intimidade. Com que autoridade, com que poder fizeram isso? E o texto diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Não era só pelo milagre, era pela intimidade. Pedro, cheio do Espírito Santo. E quando eu vejo, querido, essa palavra, Pedro, cheio do Espírito Santo, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus não se enrosca nas adversidades. O Espírito Santo de Deus
não se limita diante das dificuldades. Se nós estamos caminhando, guiados, como diz Romanos 8,14, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pode vir a adversidade que vier, e o Espírito Santo nos conduzirá nela. A pressão que estava sobre os discípulos era gigantesca. Eles estavam saindo de um período difícil, já tinham sido colocados na prisão. Eles estavam sendo libertos, colocados em liberdade, mas com uma condição. Mas a palavra diz que Pedro e João estavam lidando com aquela adversidade, não na força do seu braço, não na força da sabedoria humana, não da força do conhecimento e do entendimento humano. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E o versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez, sabendo quem eram, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que coisa linda! Diante de uma adversidade, diante de uma tribulação, diante de uma pressão, de uma opressão, o que se revela na vida deles é que eles eram de Jesus. E é interessante, queridos, quando a gente olha isso, porque um pouco tempo antes, quando Pedro negou Jesus, ele está no meio do povo, seguindo Jesus de longe, diz o texto, e as pessoas que estavam ao redor de Pedro olham para ele e dizem assim: você é um deles. Ele diz: não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. Ele estava com Jesus e o jeitão dele denunciava que ele era de Jesus, mas diante daquela pressão que estava sobre ele, ele diz: não conheço esse homem. Mas agora, diante de uma nova situação, agora cheio do Espírito Santo de Deus, tem a pressão sobre a sua vida, uma pressão maior do que aquela primeira. Mas a palavra diz que esse homem, cheio do Espírito Santo, João, cheio do Espírito Santo, no meio da tribulação, o que se manifesta é a presença de Jesus. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Não era só pelo milagre, era pela intimidade. Agora, queridos, é interessante, não era só pelo milagre, mas também pelo milagre. Quando a gente continua lendo esse texto, a gente vê que as pessoas estavam preocupadas com a forma com aquele coxo tinha sido curado. Porque a intimidade, querido, com Deus, a primeira coisa que ela transforma em nosso coração é a maneira da gente ver. Se a gente olhar o capítulo 3, a gente vai descobrir que Pedro e João estavam indo para o templo da Porta Formosa. E esse homem era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmolas, diz a palavra. Mas talvez Pedro e João tivessem cruzado com esse homem inúmeras vezes. Mas quando a gente está cheio da presença do Senhor, querido, a gente olha para as pessoas com olhos diferentes. A intimidade nos leva a olhar para as outras pessoas com os olhos de Deus. E naquela manhã, quando aquele paralítico, quando aquele coxo grita pedindo uma ajuda, eles olham para aquele homem. Agora não mais do jeito que sempre olharam, mas agora olham com os olhos de Deus. E interessante que a intimidade com Deus nos leva a oferecer para o outro o que verdadeiramente o outro precisa. Eles olham para ele e dizem assim: não temos o que você pede. Não temos o que você pede, mas temos o que você precisa. Querido, eu não tenho o que as pessoas pedem, mas eu tenho o que elas precisam. Você não tem tudo que as pessoas pedem, mas você tem o que elas precisam.
Por isso a gente precisa trazer no coração, querido. Se a gente está cheio da presença do Senhor, a gente olha para as pessoas com os olhos de Deus e a gente oferece para elas aquilo que transformou a nossa vida, aquilo que curou a nossa vida, aquilo que restaurou a nossa vida, aquilo que transformou o nosso coração. Um testemunho inspirador. Um testemunho inspirador. Não era pelo milagre, era pela intimidade. Mas quando a gente está na intimidade, querido, Deus nos usa para realizar milagres. Deus usa as nossas vidas para realizar milagres. Quem deseja ser usado por Deus para realizar milagres? Levanta a mão e diz assim, estou dentro. Né? Então cresça na intimidade, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua visão. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer com que você olhe as coisas com os olhos de Deus. E Ele estará usando a sua vida de uma forma extraordinária. O problema é que às vezes a gente olha as coisas e a gente já tem solução para as coisas. E as soluções que nós temos muitas vezes são mundanas, são carnais. Um testemunho inspirador. Terceiro ponto que eu gostaria que nós olhássemos aqui para esse texto. Versículo 31, o último versículo que nós lemos, diz assim, tendo eles orado. Eles já foram libertos ali, saíram daquela cena, estão agora reunidos com os irmãos, compartilhando todas as coisas que eles vivenciaram e o povo está ali, em oração. Terceiro ponto é que a igreja que é testemunha viva, o homem de Deus que é testemunha viva, é um homem de oração. A igreja é uma igreja de oração. Quando a gente olha, querido, essa expressão, tendo eles orado. Oswald Smith, ele disse que a oração é a força que movimenta o braço daquele que governa o mundo. Ele diz, a oração é a força que movimenta o braço daquele que governa o mundo. Você crê nisso? Esse é um servo de Deus que foi usado por Deus de uma forma gloriosa, que experimentou um renovo na sua vida depois de estar já no ministério, que redescobriu o poder da vida de oração. Ele diz, a oração é a força que movimenta o braço daquele que governa o mundo. Recentemente, eu recebi uma mensagenzinha até no grupo da família lá, trazendo alguns lembretes de John Wesley. E a gente sabe que John Wesley, fundador da nossa igreja, a vida desse homem é objeto de muitos estudos. A gente olha nas bibliotecas, nas livrarias, a gente encontra livros e livros e livros escritos a partir da vida e da experiência desse homem. O Basotti, nosso irmão aqui, é um deles que, volta e meia, está lançando alguma coisa, escrevendo alguma coisa sobre a vida de John Wesley. Né? Mas muito mais, querido, do que transformar esse homem num objeto de estudo, o maior desafio é seguir o exemplo dele. O maior desafio é seguir o exemplo dele. E a gente olha que esse homem, durante o seu ministério, ele redescobriu o que a sua igreja, no seu tempo, tinha perdido. A oração. Ele redescobriu a oração. A partir de uma experiência sua, transformadora na sua vida, ele redescobriu a oração que libera o poder de Deus. E isso foi tão forte na vida desse homem, que ele assumiu um compromisso de estar orando diariamente 2 horas ou mais por dia. Diante de qualquer coisa,
de fazer qualquer coisa, buscar a presença daquele que governa todas as coisas. E a palavra diz que essa se tornou a marca do movimento liderado por ele. O movimento liderado por John Wesley não era um movimento de estratégia, era um movimento de intimidade com Deus, era um movimento de oração, era um movimento que foi se organizando à medida do mover de Deus, do poder de Deus na sua existência. Quando a gente olha esse versículo, o texto diz assim: tendo eles orado. Tendo eles orado. Primeira coisa que acontece, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Segundo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Terceiro, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, quando nós nos colocamos em oração, quando a igreja se reúne em oração, as estruturas do inferno se abalam. O diabo não tem medo de estratégia. O diabo não tem medo de grandes e boas ideias. Mas ele treme quando o povo de Deus se dobra diante do Senhor em oração. Ele treme diante de um povo que se coloca em consagração, de um povo que se une em oração, de um povo que não tem preguiça de buscar a presença do Senhor. E quando nós estamos reunidos, querido, em oração, a gente se renova. A gente se renova. A gente se enche da presença do Senhor. A gente se enche do poder da presença do Senhor. Por que você acha que aparece tanto obstáculo para a gente orar? Você pensa lá na quarta-feira, na sua casa. Alguns têm compromisso quarta-feira, outros não têm. Mas você está lá na sua casa, no aconchego da sua casa, depois de um dia cansativo de trabalho, você fala assim, tem reunião de oração. Ah, mas vai ter lá meia dúzia de pessoas, eu vou ficar aqui mesmo. Não é assim que a gente pensa, querido? Mas de onde vem esse pensamento? De onde nasce esse pensamento? Tendo eles orado, era um povo de oração. Você olha o livro de Atos dos Apóstolos, querido, você encontra um povo de oração. Você encontra uma igreja em oração. Você encontra um povo rendido aos pés do Senhor. Você encontra um povo desejando mais e mais da presença do Senhor. Tendo eles orado, todos ficaram cheios. Tendo eles orado, ficaram corajosos. Quem já pediu coragem para Deus para poder enfrentar algumas batalhas? Né? Qual o caminho? Onde a gente encontra essa coragem? O texto diz, tendo eles orado. Lembra que eles estão saindo de uma pressão, de uma opressão. Falar de Jesus era risco de vida. Anunciar era risco de prisão. E eles estão ali ouvindo tudo que Pedro e João compartilharam, reunidos, e é interessante que eles oram, Deus, essas ameaças não estavam só sobre Pedro e João. Ele diz, olha para essas ameaças, olha para esses desafios, e nos dê, enquanto o Senhor cuida das ameaças, nos dê graça, nos dê autoridade para compartilhar o Evangelho. Para dividir aquilo que nós não podemos reter para nós.
para compartilhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. A gente sabe quantos dias as pessoas que estão ao nosso redor têm, querido, de vida? Você consegue prever? Olha, esse meu colega de trabalho aqui, ele vai ter pelo menos mais 40 anos de vida. Então eu vou ter 40 anos para evangelizar ele. A gente pensa assim. Jesus fala isso em João 4, depois do grande movimento que estava acontecendo lá em Samaria, muitas pessoas se convertendo, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, mestre, para um pouco, come um pouco, se alimenta aí. E Jesus diz assim, queridos, vocês não estão entendendo? Há uma coisa, algo que eu preciso realizar. E o meu desafio, o meu chamado é compartilhar aquilo que Deus me deu. E aí Jesus diz assim, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, abre os olhos, porque a colheita está pronta. A colheita está no ponto de colher. Então, quando você entra no seu local de trabalho, você precisa entender que tem uma colheita pronta. Quando você está nos lugares por onde a gente anda, que ele tem uma colheita pronta. E a gente precisa olhar. Falar, pastor, eu não sei o que fazer. Comece a orar. Comece a interceder, comece a clamar. Fala assim, Deus, eu não posso me calar. Me dá estratégia, me dá direção, me dá palavra, me dá testemunho, me dá experiências aqui, para que esse lugar, que está pronto para a colheita. A palavra diz que, tendo eles orado, a intrepidez tomou conta do coração deles, cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Querido, quem acredita que a palavra de Deus transforma vidas? Eu vou perguntar de novo, quem acredita que a palavra de Deus transforma vidas? É justo você reter essa palavra? É isso que os discípulos estão dizendo. É justo eu reter essa palavra? Essa palavra não é peso, querido. É desafio de Deus. Eu gosto muito quando, lá em 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo compartilhando com a igreja, ele fala algumas coisas muito interessantes. 2 Coríntios 5, 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí, a partir do verso 18, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, primeiro ele fez em nós, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, nós experimentamos algo de Deus nas nossas vidas. Deus fez em nós, para que por intermédio de nós, Ele continue a obra de reconciliação na vida de muitas outras pessoas. Tendo eles orado, se encheram de intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Quando nos reunimos para orar, querido,
as estruturas se abalam, vidas são transformadas e a palavra de Deus se multiplica. É interessante a gente olhar o livro de Atos dos Apóstolos, ele usa essa expressão, né? Ele fala da multiplicação de homens, mas ele diz assim, a palavra de Deus se multiplicava, a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus se expandia, a palavra de Deus. Queridos, Deus me chamou e Deus te chamou para sermos parte de uma igreja viva, um testemunho vivo que se manifesta através de um povo de oração. E a última coisa, para a gente terminar aqui, o poder que opera na igreja é um poder inesgotável. O poder que opera na igreja é um poder inesgotável. Nós somos cheios de limitações, é verdade ou não? Né? Eu tenho um monte de limitações. Algumas que eu criei, outras que já estavam comigo desde pequeno. A gente é cheio de limitações. E quando a gente olha para a vida dos discípulos, aqui não era diferente. Eles eram cheios de limitações. E as pessoas que estão oprimindo, elas reconhecem as limitações. O versículo 13 que a gente já leu, eles olhavam para eles e diziam assim, sabendo que eles eram iletrados e incultos. Era uma limitação ou não? Terrível. Eles estavam diante de autoridades, diante de pessoas do mais alto gabarito. E eles eram homens incultos, homens iletrados. Querido, quando a gente se sente menor que aquele que se opõe a nós, a gente se sente confortável? Parece que a autoridade é sugada. Parece que as suas limitações, elas nos impedem, elas se tornam um problema. É verdade ou não? Mas quando nós estamos na presença do Senhor, querido, Deus não olha a minha limitação, Deus não olha a sua limitação, porque não sou eu, é o Senhor através de mim, é o Senhor através da minha vida, é o poder do Senhor se manifestando através da minha vida, e as minhas limitações não são problemas para Deus, não foram problemas para Pedro e João. Eu não sei o que te limita, eu sei o que me limita. E o quanto eu preciso lutar às vezes. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, apesar das minhas limitações. Apesar dos meus sentimentos, apesar do meu coração, eu sei quem é o meu Senhor. Todos nós lidamos com limitações, querido. Quando a gente olha para Moisés, a gente vê o quanto Deus precisou tratar Moisés. Foi 40 anos no palácio, mas 40 anos no deserto. E quando Deus aparece para ele numa sarça, atraindo a atenção dele, começa a ministrar o coração dele, tratar da vida dele, ele olha para o Senhor e diz, mas Senhor, quem sou eu? Eu sou pesado de boca, eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a apresentar um monte de dificuldade para Deus. E Deus diz assim, sossega aí Moisés. Eu vou fazer. Sou eu que vou fazer, não é você. Você vai ser o meu instrumento. Quando a gente olha para Josué substituir Moisés, Deus insiste com Josué, dizendo assim, querido Josué, não tenha medo. Porque não era só assumir o povo, era substituir Moisés, que tinha se tornado o homem de intimidade com Deus. Deuteronômio, o último capítulo, termina dizendo que nunca houve outro homem igual Moisés, com quem Deus falava, face a face. E é esse homem que Josué tem que substituir. E quando Deus chama Josué,
Deus não diz para Josué: Josué, você vai substituir o grande Moisés. Ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Aquele que me serviu, aquele que eu pude usar, aquele que eu pude lançar mão, agora morreu, e eu estou te chamando. Eu, da mesma maneira que eu caminhei com ele, eu caminho com você. Não tenha medo. Quando a gente vê Deus chamando Gideão, Gideão olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor errou o alvo. Olha a minha família. De todas as famílias de Israel, a minha é a piorzinha. E dentre toda a minha família, a minha, pessoalmente, a minha particularmente, é menor ainda do que todos os da minha casa. Os da minha casa já são ruins e eu sou menorzinho do que todos eles. E Deus diz assim: levanta aí o homem valente. Querido, a gente está cheio de limitação. A igreja é cheia de limitação. Mas o poder que opera nela não barra nas nossas limitações, e é um poder que não se esgota, é um poder inesgotável. E quando nós estamos na presença do Senhor, querido, a gente avança. Eu queria que você ficasse em pé aí, um pouquinho. Eu comecei essa palavra, querido, falando de Apocalipse. E a primeira palavra Deus dirige para a igreja de Éfeso. E Deus diz assim: eu conheço as tuas obras, conheço teu coração. Conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Sei que você não consegue suportar muitas coisas. Às vezes a gente fica tão indignado com algumas coisas, querido. Ele diz: eu conheço seu coração. Sei que você tem enfrentado tribulações. Ele diz: mas querido, o que aconteceu? O que roubou do teu coração o primeiro amor? O que aconteceu, querido, que roubou de você? E de repente, a gente começa a trabalhar, querido. A gente perde o espírito, a gente perde a essência. E aí, às vezes, a gente cumpre a escala. No dia que eu estou escalado, eu sou servo. Nos outros dias, eu sou Senhor. Deus diz assim: volta. Volta. Como é que está o teu primeiro amor, querido? Quando Deus se dirige à igreja de Laodiceia, Deus percebe que aquela igreja perdeu o foco. Ela começou a confiar naquilo que ela conquistou. Ela começou a achar que ela tinha. O que ela tinha era suficiente. E Deus fala assim: vocês não estão percebendo. Não estão percebendo que quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus, não tem fervor. Quando a gente começa a andar pela nossa força, a gente entra num estágio de mornidão.
E é interessante que o estágio de mornidão leva a gente ao julgamento, né? Você não diz assim, eu estou morno. Você diz assim, todos estão mornos. Não é verdade? Você olha para os outros, quando tem algo no seu coração que precisa ser resolvido. Se a mornidão entrou no seu coração, diga para o Senhor nessa manhã, querido. Diga, Deus, eu me tornei morno. Mas hoje eu quero voltar. Eu quero trazer de volta a centralidade de Cristo na minha vida. Eu quero trazer de volta a centralidade da palavra na minha vida. Eu quero de volta ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu quero de volta ser cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, porque se eu estiver fervendo na tua presença, com meu coração incendiado na tua presença, aqueles que estiverem ao meu redor serão incendiados também pelo teu fogo. Porque quem está cheio, querido, incendeia quem está perto. É por isso que você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, e quando você vê vários relatos da palavra do Senhor, onde os irmãos se encontravam, a palavra diz que o resultado é que todos eles saíam cheios da presença do Senhor. Encontro de crentes que não leva a gente a sair melhor, tem que ficar esperto. Talvez a gente precise dizer assim, Deus, eu faço muitas coisas, eu deixei Jesus de lado muitas vezes. Mas hoje eu quero abrir a porta de novo. Eu quero experimentar esse poder. Não é justo eu deixar de compartilhar aquilo que vi, aquilo que ouvi, aquilo que experimentei da parte do Senhor. Eu quero, Deus, ser um homem e uma mulher de um testemunho inspirador. Para que quando eu abro a boca, diante de uma adversidade qualquer, diante de uma batalha qualquer, o que saia de mim, venha do teu coração. Eu quero, Deus, fazer parte, eu quero ser de oração. E inspirar aqueles que estão ao meu redor a serem também de oração. Para que quando a gente orar, a gente veja as estruturas do inferno sendo abaladas. A gente se encha de coragem. E a gente saia cheio de ousadia. Eu quero, Deus, entender que há um poder inesgotável que excede as minhas limitações e que me capacita a anunciar aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. Querido, em nome de Jesus, se de alguma forma Deus ministra o teu coração nessa palavra, conforme ministrou o meu, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui no altar para a gente orar junto. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, diga, Deus, eu quero dar um passo de fé, eu quero, ó Deus, estar aqui na tua presença. Deus, o Senhor conhece o meu coração, como o Senhor disse para as igrejas de Éfeso, de Laodiceia. Deus fala assim, eu conheço o teu coração, querido, eu conheço você, eu conheço a tua vida, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço o teu coração como ninguém conhece. Eu sei exatamente como você se encontra. Diga para o Senhor nessa manhã, diga para o Senhor, Deus, diga assim, o Senhor conhece meu coração. Diga assim, mas eu preciso de um renovo do Senhor hoje. Eu preciso de um toque do teu Espírito hoje. Eu preciso da cura do Senhor na minha vida hoje. Me alimenta, me nutre, me fortaleça.
Me restaura. Restaura a minha vida. Restaura o meu coração, Deus. Me faz um homem cheio, para que quando eu tiver que lidar com a adversidade, querido, e não tem jeito de não lidar com a adversidade, querido, nós habitamos num mundo que jaz no maligno. Haverá muitas pressões tentando calar a sua boca, tentando calar a igreja do Senhor. Mas o poder que opera na igreja do Senhor não é humano. Ele é poder de Deus, querido, ele é poder que vem do alto. Ele é o poder do Espírito Santo de Deus, que age e opera nas nossas vidas de uma forma extraordinária. Se Deus dependesse da minha e da sua capacidade, a igreja já teria sido falida há muito tempo. Mas Deus usa homens como eu e você. Deus nos chama para perto dEle, e cheios da presença dEle, Ele nos dá uma palavra cheia de vida. Ele nos dá uma palavra que cura. Ele nos dá uma palavra que direciona. Ele nos dá uma palavra. E não é justo. Diga para Deus: abre os meus olhos, Deus. Abre os meus ouvidos. Mas abre também a minha boca. Não estou dizendo para você se tornar aquele crente chato, querido. Estou dizendo para você se tornar um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai ser usado por Deus. Vai ter a palavra certa na hora certa. Vai saber quando falar, vai saber quando calar. Vai ser guiado pelo Senhor em todo o tempo. Você que está aí no banco, querido, estenda a sua mão aqui para o altar e diga para Deus: Deus, eu quero me unir com aqueles irmãos que estão no altar. Eu sou o primeiro a estar aqui, querido, diante dessa palavra. Porque às vezes as minhas limitações, elas lutam. Mas eu digo, Deus, que o Senhor se evidencie, assim como na vida dos teus servos lá atrás. A tua manifestação foi tão gloriosa, que aquelas autoridades, sabendo quem eram aqueles homens, reconheceram que eles andavam com o Senhor. A tua limitação, querido, nunca será impedimento. Ela será apenas a evidência de que quem opera na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui neste altar. Nossa vida pertence ao Senhor, Pai. Nós já fomos resgatados, ó Deus querido, pelo poder da Tua presença, pelo poder do Teu amor, Pai. Pelo poder da Tua graça, que nos alcançou, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração, o coração de cada irmão que está aqui neste altar. O Senhor conhece o coração da Tua igreja reunida aqui neste lugar, nesta manhã. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós reconhecemos que precisamos constantemente voltar, Pai. Assim como o Senhor ministrou o coração da igreja de Laodiceia, da igreja de Éfeso. Pai, lugares onde a Tua igreja, ó Deus querido, foi próspera. Ó Deus querido, e hoje precisa ser de novo evangelizada aquelas nações. Quantos lugares, Pai. Mas Deus, quantas vezes isso acontece conosco? Ó Deus querido, como pessoa. Ó Deus, tínhamos um fervor, tínhamos uma paixão, tínhamos um ânimo. Ó Deus, e alguma coisa roubou de nós, Pai. Ó Deus, nessa manhã, Pai, nós queremos dizer, Deus, o negócio é comigo. Trata o meu coração, trata a minha vida. Incendeia de novo meu coração, Pai. Ó Deus querido, fortalece a minha vida, me enche de novo, Pai. Ó
ó Deus, transborda a minha vida, transborda o meu coração, Pai, ó Deus, com autoridade divina, ó Deus, com sabedoria do alto, ó Deus querido, com intrepidez, com coragem, ó Deus querido, e me dá o discernimento, ó Deus, para que no momento do Senhor, eu libere a palavra que é tua, que cura, que levanta o caído, que põe de pé o doente, que põe, Pai querido, o que está morto espiritualmente, ó Deus, que ressuscita, ó Deus, aquele que está caído espiritualmente. Pai, no poder do teu nome, Deus, é a tua igreja, ó Deus, é o testemunho vivo, é a testemunha viva, ó Deus, do teu poder, do teu amor, da manifestação da tua presença, ó Deus, nessa terra caída. Então, Deus, faz uma obra de poder, ó Deus, leva-nos ao altar da oração, leva-nos a desejar estar com nossos irmãos e irmãs, buscando a tua presença, e quando nós nos reunimos, ó Deus, que nós saiamos cheios, 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 mais cheios, mais cheios, ó Deus, seja um encontro individual, seja um encontro em grupo, seja um encontro na igreja, ó Deus, que nós saiamos cheios da tua presença e animados para compartilhar a palavra que cura, que liberta e que restaura, em nome de Jesus. Amém.